6 anos, Francisco descobriu um câncer na próstata em um exame de rotina. Na minha família já tem um histórico de câncer de próstata, né? 2 tios, o meu pai. Então eu já comecei, logo com 40 anos, eu comecei a fazer o acompanhamento. No exame de rotina do PSA, exame de toque, o médico viu que o PSA tinha subido muito e a próstata estava entumecida. Aí ele pediu uma biópsia e foi comprovado adenocarcinoma. O chão sumiu. Eu não sei quanto tempo eu fiquei fora do ar, dentro do consultório do urologista, né? Graças ao diagnóstico precoce, ele partiu para a cirurgia e teve sucesso. Ele conversou muito comigo, me colocou os riscos da cirurgia, e que hoje, com o avanço da medicina, 98% tinha chance de cura e tinha 70% de chance de eu não ficar com sequela nenhuma, como eu não fiquei. E logo em seguida eu fui operado. Tive a recuperação, em 35 dias eu voltei a trabalhar. O câncer de próstata em si é uma doença que muitas das vezes ela é assintomática, então o paciente muitas vezes não tem nenhum sintoma específico relacionado à doença. Então o diagnóstico precoce evita que muitas vezes o paciente seja submetido a um tratamento que seja agressivo. Às vezes tem um tratamento que seja menos agressivo, que vai ter menos efeitos colaterais, que vai ter menos consequências para esse paciente no futuro e com alto grau de cura. E foi o que aconteceu com Francisco, mas 2 anos depois, ele descobriu um novo tumor. O meu urologista me avisou que havia o risco da recidiva, que poderia ficar alguma célula na loja prostática. E aconteceu isso. Ele notou que o meu PSA começou a ter uma curva ascendente, fez novo toque, pediu nova biópsia e foi comprovado. Já existia um tumor de 1 centímetro de diâmetro. Depois do tratamento, ele estava curado. E a cada ciclo de 28 dias eu tomava uma aplicação. Fui encaminhado para a radiologia do Felício Roxo, fiz 35 sessões e depois, findo essas sessões, eu comecei o acompanhamento. Então eu recebi a notícia o ano passado que eu estava curado. Assim, foi um renascimento, né? Muito bom. O câncer de próstata é o segundo tipo que mais acomete os homens em todo o mundo, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados ainda para este ano quase 70 mil casos da doença. Segundo o médico, o aumento da incidência desse tipo de câncer se deve a vários fatores. A principal causa é que as pessoas estão envelhecendo mais. Então as pessoas estão vivendo mais, né? A última estimativa mostrou que as pessoas com mais de 65 anos já representam a segunda parcela da população. Com isso, os pacientes têm se submetido mais a exames periódicos. Atualmente, os pacientes têm mais informações a respeito de determinados tipos de doença, têm mais acesso ao médico, sabem, na maioria das vezes, com o acompanhamento, quais exames devem ser feitos, se submetem mais, têm uma maior preocupação com a saúde. Por isso, é preciso fazer os exames periodicamente a partir dos 50 anos. Se houver casos na família, esse rastreamento deve começar já aos 45. O paciente sabe atualmente que ele tem que fazer, a partir dos 50 anos, ser acompanhado por um urologista e discutir qual é a melhor forma de prevenção. A gente sabe que existem 2 formas muito importantes, né, que é um exame chamado PSA. Além do PSA, que é o exame de sangue, é muito importante que ele seja acompanhado do toque retal. Através do toque retal, o urologista pode ver o contorno da próstata, se há alguma lesão, se ela está endurecida. E não precisa ter medo. O paciente tem que ter medo da doença, né, da doença em estágio avançado. Os pacientes são muito resistentes à realização do toque retal, mas é um exame muito fácil de ser realizado, né, e que traz muito benefício ao paciente, né? O paciente tem que pensar que um toque retal associado ao PSA pode trazer um diagnóstico numa fase muito precoce e evitar que ele tenha tratamentos mais agressivos que possam prejudicá-lo muito no futuro. O tratamento do câncer é variado e a escolha do método é feita de acordo com o estágio da doença e as características de cada paciente. O tratamento varia entre cirurgia, que é a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, radioterapia, que é feita no leito prostático, ou hormonioterapia e quimioterapia.
Essas diferentes modalidades de tratamento são específicas também para determinada fase da doença. Além do acompanhamento médico, os hábitos saudáveis e o estilo de vida do homem podem prevenir a doença. Assim como todas as outras doenças oncológicas, é necessário que o paciente tenha uma vida saudável, hábitos saudáveis de vida, uma alimentação saudável, a realização de atividades físicas regulares. No caso da próstata, evitar o tabagismo, o etilismo, assim como outras doenças. Isso é muito importante para todo paciente. Recomendações que Francisco aprendeu e adotou para a vida. Mudei a alimentação, emagreci bastante, caminho todos os dias. A minha alimentação é uma alimentação saudável, verdura, legume, como pouquíssima carne vermelha, às vezes uma vez por mês só. Eu faço a minha alimentação à base de carne branca, né? E arroz integral. Você tendo cuidado, não tendo preconceito, tendo cuidado, você supera a doença.